Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui, no segundo módulo, Mudança de Vida Combatendo a Depressão. O tema deste segundo módulo, como vencer o desânimo. Há momentos em que, simplesmente, nos sentimos desanimados. As coisas não estão indo bem e há problemas inesperados que nos atormentam. Apesar de nossas boas intenções, tentamos avançar em uma área da nossa vida, mas caímos e nos perdemos. E tudo isso, inevitavelmente, nos faz desanimar. Como então podemos superar o desânimo? Neste propósito de 4 dias, você o descobrirá. Antes de prosseguirmos, peço que você se desconecte de tudo. É muito importante esse momento a sós com a palavra de Deus. Eu sempre recomendo que você tenha um caderno de anotação para que você anote os versículos ou algumas palavras-chave para a sua vida e reflita. É importante também estar de posse da sua Bíblia. Hoje, neste primeiro dia do segundo módulo, iremos meditar no livro 2 de Timóteo, capítulo 1, dos versículos 6 e 7. A palavra diz: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esta palavra no dia de hoje. Que o Senhor use profeticamente os meus lábios para semear a boa palavra, para que esta pessoa que está com depressão encontre forças para combater o desânimo. Eu creio poderosamente no agir sobrenatural do Espírito Santo para que possamos vencer esta grande batalha da vida. Em nome de Jesus, muito obrigado por este momento ímpar. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Amém. E graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, o dom, do grego charisma, que foi concedido a Timóteo, é comparado a uma fogueira. Desperte o dom de Deus, que ele precisa manter acesa. O dom era provavelmente o poder específico do Espírito Santo sobre ele para realizar o seu ministério. Note aqui que os dons e o poder que o Espírito Santo nos concede não permanecem automaticamente fortes e vitais. Precisam ser alimentados pela graça de Deus, mediante nossa oração, fé, obediência e diligência. Eu trouxe este entendimento, somente do versículo 6, para que você possa compreender o restante da mensagem. O braseiro do Espírito Santo precisa ser alimentado todos os dias pela graça de Deus mediante nossa oração, fé, obediência e diligência. Por que você está falando isso, meu pai? Perdão, meu irmão. Deus nos capacita com dons. E esses dons podem ser recebidos por imposição de mãos. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio.
Deus nos salva e nos chama para uma santa vocação, não devido nossas obras, mas pela sua determinação e sua graça. Graça dada desde os tempos eternos, manifestada pela vinda de Jesus. O que você faz para o Senhor fica como um depósito para aquele grande dia. O Espírito Santo habita em nós. Esses são essas qualificações, esses pontos, é o caráter de Deus. Agora preste atenção nos princípios e valores. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor e suporte os sofrimentos do Evangelho juntamente com seus irmãos. Não adianta você correr. Correr é pior, é prejuízo. Retenha com fé e amor as sãs doutrinas. Se Deus pede para você não estar no meio de escarnecedores, para que você vai fazer? O que você vai fazer ali? Não pode tomar um biricutico, aí você vai lá e bebe um biricutico. Não pode falar mentiras, você vai lá e prega mentira. Eu sei o que eu estou fazendo, é autoafirmação. Anime as pessoas e não sinta vergonha pela situação delas. Se a pessoa está ali naquele momento angustiante, porque o medo nem sempre é natural. Podemos estar sob a influência de um espírito de medo. Há um bom tempo atrás, antes de eu conhecer o verdadeiro Deus vivo, o Deus que não está pregado em uma cruz, mas o Deus que está liberto, eu não tinha conhecimento das coisas ruins do mundo, o espírito mau, o diabo. Para mim eram ilustrações para aterrorizar as pessoas. Não achava que ninguém tinha inveja, que ninguém poderia fazer mal ao outro através de feitiçarias, macumba, amarração, invocar demônios. Mas quando você conhece a palavra de Deus, quando você tem encontro com Jesus, seus olhos são abertos e você vê o quanto você era envolvido com o mal. Olha, eu trago aqui uma palavra de encorajamento para você. Uma palavra poderosa para te encorajar e fortalecer a sua fé. Porque o ponto deste segundo módulo é esse. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Pois eu não acredito em acaso, mas sim que o Espírito Santo de Deus está querendo te mostrar algo para te fortalecer. Para fortalecer o seu coração. Isso eu creio. Por isso, se desconecte de tudo agora e preste atenção no que eu trago para a sua vida. Já falei no início, mas por algum motivo você se desviou. Faça isto em espírito de oração e deixe Ele ministrar o que eu estou externando dentro da sua vida. Amém? Caso esta palavra toque o seu coração, por gentileza, compartilhe, envia para aquela pessoa que está angustiada também. Nos ajude nos comentários, se inscreva em nossos canais, no YouTube. Nos ajude de alguma forma. O projeto precisa também da sua ajuda. Amém? Mas vamos lá. O apóstolo Paulo,
ao escrever esta epístola para o seu amado discípulo Timóteo, estava vivendo uma situação muito difícil e complicada. Naquele momento, qual era o cenário do apóstolo? Preste atenção. Após a sua última viagem missionária, o apóstolo havia sido preso e levado ao cárcere em Roma. A perseguição aos cristãos havia-se aumentado consideravelmente naqueles dias, e muitos cristãos haviam sido martirizados. Da prisão, Paulo escreveu esta epístola direcionada a seu amado discípulo Timóteo, cujas suas palavras foram de encorajamento e fortalecimento ao servo de Deus. Paulo não escreveu no Instagram, no Facebook, no Twitter, ó dia, ó Deus, ó azar. Paulo não escreveu trocadilhos. Paulo não escreveu piadas ou desabafos. Paulo escreveu palavras de encorajamento. Paulo frisa que sentia muitas saudades e orava constantemente para que Timóteo, seu amado filho na fé, não desanimasse e permanecesse firme no Evangelho e no amor de Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo para você agora, neste exato momento. Para que você permaneça firme, não desanime e que fique firme no amor de Jesus Cristo. Na ocasião, alguns já haviam o abandonado. Agora ele estava prestes a encarar sua carreira e guardar fé para a qual havia sido chamado. Vamos lá. Vamos à reflexão. Palavra de encorajamento. Vivemos num período de muitas batalhas e guerras espirituais em nossas vidas. Falar em guerra espiritual foi o tema do primeiro módulo. Hoje somos constantemente atacados na esfera espiritual e material. Por causa disso, muitos já se esfriaram e outros apostataram da fé. Todavia, ainda existem aqueles que permanecem firmes na fé, mesmo em meio aos ataques. Contudo, necessitam buscar a Deus constantemente para serem fortalecidos e edificados na revelação da sua palavra. Pois a palavra de Deus se renova diariamente em nossas vidas. Assim, precisamos dela em nossos corações para continuarmos no caminho da salvação através de Jesus Cristo. É por essas e outras que não desistimos dos nossos devocionais, do versículo do dia, oração das 18 horas, minuto de sabedoria, momento de fé, devocional da meia-noite. Voltamos com o clamor da meia-noite. Voltamos com as reflexões bíblicas. A mensagem do Espírito Santo para as nossas vidas hoje é: permaneça firme na fé, não na fofoca alheia, e não desista do seu chamado. Não abra mão daquilo que você já recebeu da parte de Deus. Há um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Saiba disso. Por isso, não desanime, se posicione e espere o momento certo de agir, pois Deus é contigo nesta peleja. Meu irmão, guarde isso. A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Em outras palavras, temos que usar as nossas armas espirituais contra os nossos inimigos espirituais. Talvez tudo esteja parado e você esteja sofrendo ataques espirituais de todos os lados, murmurando, fofocando, desistindo.
chutando o pau da barraca. Você tenta buscar respostas, mas você não entende os motivos. Pega esta visão abençoada e abençoada. Ninguém apedreja árvores que não dão frutos. Se a luta está grande, é porque Deus tem algo muito maior para a sua vida. Não desista, não murmure, não reclame. Por isso, fica firme e não desista agora. Jamais! Apenas creia que a sua luta na obra de Deus não é em vão. Pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23, versículo 19. Olha, nos dias difíceis é útil lembrar de perseverar a fim de cumprir o chamado de Deus para a nossa vida, para a sua vida, para a nossa vida. Nesses dias, quando você sentir vontade de desistir, lembre-se simplesmente que Deus lhe deu o poder para resistir. Na passagem de hoje, aprendemos que Timóteo era um jovem ministro que simplesmente teve vontade de desistir. Bateu um desânimo nele. O fogo que um dia havia queimado dentro dele estava começando a se apagar. A igreja naqueles dias estava passando por muitas perseguições. E Timóteo tinha seus temores. Talvez ele se sentisse esgotado e pensasse que tudo estava desabando sobre a sua cabeça. Ele havia chegado ao ponto em que precisava ser encorajado a se animar na fé. É o que nós estamos fazendo agora. Paulo estava dizendo, Timóteo, Paulo estava dizendo, Ei, você pode ter vontade de desistir, mas estou trazendo à sua memória o chamado que está sobre a sua vida. Perdão, mas é uma forma de eu chamar a sua atenção. Lembre-se do poder do Espírito Santo que transformou sua vida. Ele lhe dá um espírito de poder, de amor, de disciplina e de domínio próprio. Assim, Paulo encorajou Timóteo a permanecer firme e está nos encorajando agora. Se tivermos estabilidade, faremos o que é certo, mesmo quando é difícil e quando não nos sentimos bem. Seja encorajado hoje, sabendo que você pode fazer tudo o que precisa fazer. Em Cristo você tem o que precisa. Saiba disso. Deus não lhe deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Todos enfrentamos, sem exceção, circunstâncias que nos desencorajam, como provas no trabalho, crises de saúde ou tempestades relacionais. Tudo isso nos leva a desanimar e querer jogar a toalha. Sim, eu sei disso, eu já passei por isso e às vezes eu passo. Assim como Timóteo, discípulo de Paulo, enfrentou muitas provações como perseguição e forte oposição. Você também já não passa por isso, ou passou? Ou está passando? Antes de morrer, Paulo sabia que tinha que cuidar do espírito de seu querido amigo. E assim Paulo está fazendo conosco. Colaborador e discípulo, e escreveu esta carta que estamos meditando,
que está chegando ao final. Paulo está nos dando uma pérola de sabedoria. Ele está nos recomendando, que abane o fogo do presente de Deus. O que significa isso? Deixe-me ilustrar isso como um exemplo. Em uma ocasião, meus amigos e eu estávamos preparando um churrasco. No entanto, o carvão que colocamos era muito pouco para a quantidade de carne que íamos assar. Erro de novato, normal, né? Quem já não passou por isso? Então o fogo começou a apagar. Tivemos que correr para a loja para comprar mais carvão, colocá-lo antes que o primeiro apagasse e soprar com força para que um novo carvão pegasse fogo. Tivemos que alimentar o fogo que acendíamos. É o mesmo em nossa vida, meu irmão, minha irmã. Deus acendeu um fogo em nós. Ele começou um trabalho em nós. Por mais desanimado que você esteja neste exato momento, você deve alimentar o fogo do presente de Deus em sua vida. Não é de responsabilidade do seu pastor, aqui do projeto, dos seus pais, do seu cônjuge. É sua responsabilidade fazê-lo. Neste propósito, neste segundo módulo, estamos lhe ajudando. Começamos a te ajudar para que você venha conseguir isso. E usaremos o conceito popular do triângulo do fogo. Se você se lembra da aula de química do ensino médio, provavelmente aprendeu que, para haver fogo, deve haver 3 elementos essenciais. Primeiro, oxigênio. Segundo, combustível. Terceiro, calor. Se esses 3 elementos naturais estiverem presentes, haverá fogo. Do mesmo modo, existem 3 elementos espirituais que devem estar presentes em nossa vida para que o fogo fique aceso. Em outras palavras, devemos incorporar esses 3 elementos para sair do desânimo. Nos próximos 3 dias, aprenderemos o que são e como incorporá-los em nossas vidas. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito, Senhor meu Deus e meu Pai, temos vivido tempos difíceis, tempos de opressão, desemprego, doenças, finanças, relacionamento, filhos. São tantos os problemas, dívidas, dinheiro acabando, desemprego, dificuldades na ação trabalhista. Olha, são inúmeras as fatalidades. Mas a palavra de hoje nos remete a não desistir. A palavra de hoje nos remete a resistir, para que seja feita a vontade de Deus para as nossas vidas. Precisamos, Pai, ter estabilidade para fazer o que é certo, quando tudo está corroborando ao insucesso, ao impossível. Em Cristo, sabemos que não estamos só. Nós temos o que precisamos. Desistir só é uma opção para aqueles que pretendem fracassar na vida, e nós não queremos isso, Pai.
Nós precisamos apenas de Ti. Toda honra e toda glória seja dada ao Seu Filho Jesus. Louvado seja o Seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que Deus te abençoe. Não desista.